Fala, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está aí no YouTube, seja muito bem-vindo a mais um momento aí que nós vamos colar na videira junto. Quem que é a videira, Bruno? A videira é Cristo. Ele disse: eu sou a videira verdadeira e todos aqueles que colar em mim são os ramos, e esses ramos vão dar fruto através de mim. Então sejam muito bem-vindos, você que está aí no gravado, tá? E quem está aqui ao vivo no Instagram, seja bem-vindo. Desculpa o atraso, gente, não estava conseguindo entrar aqui ao vivo. Nós estamos fora de casa aqui. Amanhã eu acho que a gente já está em casa já. Terminamos já, vamos terminar o que tem que fazer aqui. E aí, gente, como é que vocês estão? Cíntia Santiago, Chibatinha, bora Chibatinha. Chibatinha, Felanzarra. Diné. Ô, Bru, pega seu celular, por favor. Dayana. Nossa, meu olho tá... Hoje não tá tão frio aqui não, viu, gente? Como é que vocês estão aí? Bruninha? Bru? Oi. Pega o celular, por favor. Ah, tá. Bruninha vai usar o celular aqui, então a gente vai aqui sem musiquinha mesmo. O que importa é a palavra. Tô aqui com eles aqui, tá, Bru? Palominha, Chibatinha, Ana Márcia, vão chegando aí, disparando o dedinho no coração. Bom dia, família JC. Ontem eu deixei uma palavra para vocês aqui no Instagram, Ale Caju. Algo que Deus colocou quando eu tava tomando banho ontem, sobre satisfação e insatisfação. Então a gente é movido, a gente aprendeu, a maioria, como padrão, de que a gente tem que se mover por insatisfação. E faz sentido, até um certo ponto. Até você conhecer a videira, na verdade. Então você tem uma insatisfação em alguma coisa do mundo, assim. Algum problema do mundo que você quer resolver. Você está insatisfeito com aquilo, você vai lá e resolve. Você está insatisfeito com a sua carreira, você vai lá e muda. Você está insatisfeito com a sua empresa, você vai lá e muda. Presta atenção nisso daqui. Você vai lá, você está insatisfeito com alguma coisa, e aí você vai lá positivamente e vai lá e resolve. E aí você se move, não sei se vocês viram essa mensagem ontem, e aí você se move por insatisfação. Eu vivi assim, com certeza, até meus 30 anos de idade. No esporte eu era assim, né? Nunca estava satisfeito com o resultado, sempre estava insatisfeito, sempre queria mais. No trabalho eu era assim, em todas as áreas da nossa vida a gente era assim, né? Não sei como que você é. Porém, quando você conhece a videira, quando você começa a ter um relacionamento com a videira, você percebe que você pode se mover e fazer todas as coisas que você quer fazer, mas não mais por insatisfação, mas já por satisfação. Então, a gente, às vezes, né, o que nós aprendemos na nossa educação brasileira, por exemplo, é de que a gente só fica satisfeito quando eu vejo um resultado. A gente só fica satisfeito quando eu vejo um resultado. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daí. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu não sei o que é que vocês estão insatisfeitos na sua vida, mas se você tem alguma coisa, alguma insatisfação, hoje é dia de você resolver isso, tá bom? Beijo no coração de vocês. Se você puder fechar os seus olhos. Vocês estão ouvindo bem aqui, gente? Vocês estão ouvindo bem aqui? Então, né? Estão ouvindo bem, né? Bom dia, Monique, família Carpenter, Ferreira, Cássio Ferreira, Nath, Mari Fernando. Daqui a pouco. Falei com ele já. Lumayuma. Beijo no seu coração. Naquinha tá indo para mais uma cirurgia. Peço muita oração pelo Daniel Nakamura, tá, gente? Ele, né, ele tem câncer e a luta dele já tá de muitos anos, mas Deus vem dando vitória e eu creio que ele será grandemente usado por Deus, um testemunho lindo que está sendo formado. Então, Paizinho, nesse momento a gente gostaria de fazer 2 pedidos, Jesus. O primeiro é que seja bem-vindo nesse lugar, esse ambiente é seu, esse Instagram é seu, essa família que está aqui é sua. Nós somos seus, Jesus, e nós queremos ouvir sua voz, nós queremos receber um alimento que vem de ti, Jesus, através do seu Espírito, o Espírito que clama nos nossos corações, Abba Pai, Abba Pai. E Jesus, nesse momento nós gostaríamos de pedir, de clamar ao Senhor,
né? Que você conduza, que você seja com as mãos de cada médico, Senhor. E se for da sua vontade, faz um milagre acontecer no meio da cirurgia, Jesus. Se for da sua vontade, faz um milagre acontecer no meio da cirurgia. Surpreenda os médicos, Jesus. Seja feita a tua vontade. Tua vontade. O Daniel Nakamura é seu e você é dele. E eu creio que milagres irão acontecer no meio desse hospital que ele se encontra nesse momento, em nome de Jesus. Amém. 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 Já vimos muito médicos que abrem a pessoa para tirar um tumor e na hora que abre, cadê o tumor? Mas os exames diziam que tinha. Era claro, evidente. Era evidente que tinha. E aí, quando o médico abre, não vê. O que é isso? Deus. Jesus. E aí isso aí pipoca, explode no coração, não só do paciente, mas dos médicos. E isso é lindo. Isso é lindo. Então, gente, sejam muito bem-vindos aí. E vamos com tudo. Eu tô com uma garganta aqui. Romanos capítulo 5 é a palavra que nós vamos percorrer hoje. Romanos capítulo 5, versículo 17, se você puder abrir aí. Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos 5, 17. Tá bom? Então, a gente vai mergulhar um pouco mais na palavra que a gente compartilhou com vocês ontem. Se você não assistiu o IGTV, que a gente subiu ontem, assista. Ele tem 8 minutinhos, por padrão, parece que ele é longo, né? Porque tem que ser menos de 8, por padrão de quem faz vídeo no Instagram. Mas a gente tá aqui para seguir fora do padrão. Então tem 8 minutos e 8 minutinhos pode mudar a sua forma de lidar com as coisas durante a semana. A gente vai mergulhar um pouquinho mais agora. E se você puder compartilhar com alguém que não tá aqui no devocional, compartilha, tá? De verdade, vai conduzir de uma forma diferente a semana da pessoa. Então, diz assim, o apóstolo Paulo escreveu para os colados na videira de Roma, e diz assim a palavra: se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Eu vou ler de novo. Abra os seus ouvidos, por favor. Jesus, em alguns momentos, ele falava assim: gente, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Teve um momento que Jesus falou assim: se vocês podem compreender isso, receba. E Jesus é lindo demais, velho. Ele é top. A forma que ele conduz as coisas é extraordinária. E ele quer ensinar a gente a conduzir, né? Então, se você puder, abra seus ouvidos e ouça. E se você puder compreender essa solução que é um ponto de conflito e um ponto de cura. No mesmo ponto que é a graça, existe muito conflito, existe muita dúvida, existe muito questionamento, existe muita briga entre pessoas, entre lugares, entre sistemas. Mas nesse mesmo ponto existe uma liberdade para nós, seres humanos, uma libertação disponível para nós. Então, diz assim a palavra, eu vou ler de novo aqui para vocês, tá? Olha só, se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Carol Testoni, bora Adna, bora Atinha, bora Laurita, tamo junto. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando o seguinte, algo que é algo importante da gente saber na Bíblia, sempre lembrar isso, né? A Bíblia ela é dividida, a palavra de Deus, o mundo foi dividido antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, se a gente pegar o bloco antes do Cristo, quem foi o primeiro homem? Adão, e junto com Eva. Os dois primeiros seres humanos, Adão e Eva. E aí, Paulo está dizendo aqui, Deus está falando com a gente que a partir da queda, reinou sobre o ser humano a morte. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, vírgula,
Vamos parar aqui, porque Paulo ele já quer falar de que por meio de um só, Cristo veio a solução para todo o planeta Terra, tá? Mas antes disso, a gente precisa entender por que disso. Então, antes de Cristo, quando houve a queda do homem, entrou a morte pro ser humano. Entrou bug no sistema. O mundo, como o próprio Jesus diz, jaz do maligno. O mundo que você está vendo aqui, os países, a natureza, o mundo jaz do Lúcifer. Já era. Aqui não é a solução. Deus tem um mundo já preparado para nós, que é o mundo dele, o mundo de Deus, o reino dos céus. Que Jesus falou isso o tempo todo. Jesus, o tempo todo, se tinha duas palavras que Jesus amava dizer de verdade, não era que ele era Deus. Ele nunca falou que eu sou Deus, mas é óbvio que ele é Deus. Porém, isso é revelado para cada um de acordo com a intenção, de acordo com o coração de cada um, tá? Mas arrependimento e reino de Deus são duas coisas que ele amava dizer. Por quê? Porque arrependimento significa sai da rota deste mundo e vem para a rota minha de Deus, vem para a rota do Pai. E essa rota do Pai te leva no momento certo, no momento oportuno, aonde não existe atraso, aonde existe sabedoria, a volta do Cristo e a gente tendo acesso ao mundo de Deus, que é a Nova Jerusalém, Apocalipse 21. Então, só que até a vinda de Cristo, a morte reinou no mundo. E a morte ainda reina no mundo. Agora, só que a gente recebeu uma solução. Então, e o que é morte? Morte aqui não é morte física, viu, gente? Aqui não é morte física. Quem tá comigo aqui, manda um check, pelo amor de Deus. Mas, assim, o que Paulo tá falando aqui não é uma morte física. Ele tá falando uma morte que eu creio que é pior. Uma morte espiritual, uma morte emocional. Então, tem 3 palavras que queimou no meu coração que eu gostaria que você anotasse aí, que são 3 palavras que apontam o tempo todo para a morte: vergonha, culpa e medo. Vergonha, culpa e medo. São 3 coisas, não são só essas, mas são 3 coisas que muitas vezes batem em nós e a gente fica apontado para a morte. Então, quando você começa a conhecer a videira, quando você tem a oportunidade de colar na videira, a videira quer que você fique livre disso, livre de vergonha, livre de culpa, livre de medo, porque isso não é fruto de Deus. Fruto significa resultado. Resultado esse não são resultados, esse é resultado da escolha de um só homem. Por isso que Paulo está falando, olha, por meio de um só, a morte reinou pela ofensa de um homem só. Então, pela ofensa, por mais que o mundo jaz do maligno, e a gente já está pós-Cristo, mas a morte não reina mais, só que em muitas pessoas reina, né? E isso por causa de um homem. Então olha que plano maravilhoso de Deus, de resgate. É um plano de resgate, irmão. Jesus, ele é considerado na Bíblia um dos nomes como Redentor. Redentor, todo ser humano precisa de um Redentor. É um ser humano, é alguém que vem e me resgata de uma agonia, que me resgata de uma situação. E nós estamos numa situação de morte no mundo. O tempo todo você vê isso. O tempo todo a gente tem evidências físicas, evidências claras, evidências que todo mundo vê de que o mundo está perdido. A pandemia, gente, nós estamos ainda na pandemia, as coisas não se resolvem. Não sei se você viu o que aconteceu, o que está acontecendo, por exemplo, na Índia. Cara, é um negócio assim, absurdo. E não é um negócio que faz com que a gente olhe e fale assim, cara, cadê Deus? Deus estava no mesmo lugar desde sempre. Deus nunca saiu do lugar dele. O problema, presta bem atenção, é que a gente tenta ou quer avaliar Deus de acordo com a nossa mente caída, com a nossa mente corrupta. Corrupto não são só os políticos, corrupto é a sua mente, é a minha mente. A mente corrupta, a mente caída, a mente julgadora, a mente que tem pensamentos maus muitas vezes. Então, o que está acontecendo na Índia é um absurdo, cara. Eu vou te falar, gente, eu não sei o que vocês pensam em relação a isso, mas se eu não tivesse encontrado a videira em 2016, aos trancos e barrancos, até chegar 2018 e decidir mesmo colar na videira, e aí só nascer de novo em 2020, ou seja, uma caminhada de fé de 2016 a 2020, na verdade foi desde 2012, né, quando eu conheci o Calango, meu treinador, que me levou na casa dele para fazer um estudo bíblico. Eu participava de uma célula lá, né? Mas eu ia lá só para escutar, eu era mais louco que o Batman. Mas em 2012 eu ia numas células, né? Ali foi a semente foi plantada, eu creio, regada na verdade, muito regada naquela época.
Mas em 2016 eu tive um encontro com Deus. Enfim, se não tivesse essa fé, gente, se você olha isso, cara, não faz sentido. Não faz sentido nenhum que o mundo tá passando, cara. Só que quando você pega a palavra de Deus, quando você pega a Bíblia, você vê que faz muito sentido. Você vê que, cara, por conta de uma escolha do ser humano lá atrás, em Adão, a morte reinou, a morte entrou no mundo. E a morte, ela aponta pra vergonha, culpa, ansiedade aponta pra morte, porque parece que você vai morrer. Preocupação te aprisiona, parece que você vai morrer. Tudo isso aponta pra morte. Só que veio o Nazareno e falou assim, olha, gente, eu tenho uma solução para vocês. A solução que eu tenho para vocês é de vida. E aqui é uma das partes que Deus fala com a gente, de que, olha, tudo bem, vocês que estão nessa sala, colado na videira, eu não sei como é que tá o dia de vocês, mas Deus te trouxe até aqui. Não encare esse devocional como mais um dia, tipo assim, já é um hábito entrar nos devocionais, já é um hábito colar na videira todo dia às 9, final de semana às 10, já é um hábito fazer isso. Às vezes o Bruno atrasa, então eu vou entrar 9h15, 9h20, já é um hábito, né? A gente vai cada vez mais começar no horário, em nome de Jesus, e já com a palavra desde o início. Mas enfim, para todo mundo se organizar. Mas não pode se tornar um hábito. Porque nós clamamos aqui, Jesus. Nós não queremos saber de que nós estamos aqui há quase 400 dias. Nós queremos aqui como se fosse o primeiro e como se fosse o último, Jesus. Nós queremos a sua presença através do seu Espírito. Porque o seu Espírito, Deus, você, Jesus, colocou em nós aqui. E esse Espírito clama no meu coração, clama no coração de muita gente aqui, de Abba, Pai, o meu Pai, o nosso Pai, o Pai nosso. Abba significa meu pai. Você tem que chegar num ponto e falar assim, eu tenho um pai que está nos céus. E se você ainda não tem essa consciência, continue permanecendo na videira, continue buscando, porque isso é algo que é uma consciência nova que Deus quer colocar nessa geração. Ei, não importa o que aconteceu na sua infância, não importa o que está acontecendo na sua vida hoje de problema, o que importa é que você precisa me conhecer, filha, porque em mim você já não é mais escravo. Em mim você é filha, você é filho, você se comporta como? Você fala como? Você não se preocupa, tipo assim, você não fica perdendo seu tempo, ai Deus me proteja, Deus me proteja. Se você está no braço do Abba Pai, não gaste sua energia o tempo todo em pedir proteção para Deus, porque é claro que Ele te protege, Ele é seu Pai. Olha só, gente, a oração, a gente aprendeu que a oração é repetição, né? A gente aprende por repetição, mas a oração não é repetição de palavras. A oração não é você só ficar pedindo proteção para Deus. Não. A oração é você entrar num ambiente com Deus e abrir seu coração, como você faz numa terapia. Ah, nunca fui numa terapia. Tudo bem. Como você faz com um amigo, com uma amiga, com a sua esposa, com o seu marido, sabe? É um momento onde você pode abrir o seu coração, um momento onde você pode ouvir e ser impactado por ele. Cara, a ciência, até fiz um post aqui, a ciência anda muito junto com a fé, muito. Talvez alguns tentam descolar, mas não descola não, é junto. Só que chega um ponto que a ciência para e a fé avança, né? Mas, por exemplo, a ciência já mostrou que a oração, tem uma neurocientista que eu gosto muito, que é a Rosângela, né? Rosângela é o nome dela, que ela fala que a oração é você entrar em contato com o maior psicoterapeuta, o maior psicoterapeuta que pode existir, a melhor psicoterapia que pode existir. Por quê? Porque nesse campo que você entra de oração, fisiologicamente, a sua mente ela é impactada. A sua mente, aqui o cérebro límbico, que é o centro das nossas emoções, começa a liberar dopamina, endorfina. Então, isso são hormônios, você não precisa decorar os nomes, mas são substâncias boas para nós. Você se sente melhor, são hormônios do bem-estar. Então, é muito importante ter essa rotina. Agora, não é uma rotina blocada de todo dia, no mesmo horário e tal. É algo que Deus quer fluir na sua vida o tempo todo, tá? É de uma forma muito livre. Então, por meio de um só, aí vem agora a graça, né? Que é o ponto de conflito também, infelizmente, porque ainda tem o desgramado do Lúcifer no mundo. Olha só. E aí Paulo fala, muito mais os que recebem a abundância da graça. Todos que estão aqui estão recebendo a abundância da graça. A abundância da graça. E o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Vamos destrinchar aqui, ó.
E o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, primeira coisa, Deus quer que a gente reine já aqui nesse mundo, ó, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, você sabe, muitos que estão nessa sala, ou outros que estão conhecendo agora, Jesus ele veio apresentar um reino para nós, e ele é o rei. Então, só que esse reino, a gente vai ter completa consciência dele quando na volta do Cristo. Mas, por hora, ele quer que a gente já ande com o reino dentro de nós e que a gente possa, por exemplo, aqui no Cola na Videira, crescer cada vez mais o reino de Deus. Oxe, tem um cachorrinho aqui. Bom dia. Então, bom dia. Então, a cada dia poder crescer esse reino de Deus. Sabe assim? E o que é o reino de Deus? Tá aqui, ó. Primeiro, o reino, você só consegue acessar ele por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então é por meio de Jesus. Ele é o Rei da Glória, é ou não é? Então, por meio de um só, a gente pode viver já nessa vida, a gente já pode reinar nessa vida, recebendo duas coisas: a graça, a abundância da graça e o dom da justiça. O dom da justiça. O dom da justiça. Deus é justiça. Agora, não é uma justiça que vai pegar, que nem o cara fez lá nos Estados Unidos, de puxar a arma no meio de um restaurante, sei lá onde que ele estava, e atirar nas pessoas. Deus não faz isso. E aí você fala assim, não faz, tal, não sei o quê. Mas tem muita gente que não pega uma arma mesmo e não atira em todo mundo, mas atira em palavras, que é coisa pior do que isso, cara. Que às vezes o cara que, se eu receber um tiro aqui, eu morri, eu vou pra glória, eu já creio que eu tô lá e acabou. Agora, e se eu ficar recebendo palavras de morte, tiros de arma, de palavra? É terrível isso. Então, a justiça de Deus, e tá bom, Bruno, então o que é? Deus é justiça, e o que é a justiça? É só a gente olhar pra cruz. É só a gente entender que sobre o que é esse, os seus pecados estão perdoados. Que poder é esse que isso pode colocar dentro de você e de mim? Os seus pecados estão perdoados. O dom da justiça de Deus que nós estamos recebendo aqui, Paulo está sendo bem claro, olha só, vocês que estão nessa sala, vocês vão receber hoje, em nome de Jesus, a abundância da graça e o dom da justiça. É a abundância da graça e o dom da justiça que vai reinar na sua vida já agora, essa semana já. Essa semana já. O dom da justiça é você ver que, mesmo sem merecer, Deus resolve ir para a cruz. Deus resolve descer em terra, encarnar, né? O verbo encarnou, a palavra encarnou, Jesus encarnou. Ele vive uma vida normal, nasceu na barriga de Maria, ele mamou, ele viveu normal, até os 12 anos, tem um relato dele na Bíblia, inclusive, com 12 anos de idade, já em templo, ensinando os doutores, mas a Bíblia, a palavra de Deus não perde muito tempo até os 30 anos, mas a gente tem que entender que Deus habitou no mundo, né, entre nós, durante 30 anos, sem se revelar ainda, né, claramente. Mas dos 30 aos 33, ele começa a apresentar o que é a justiça de Deus, que é completamente da justiça do ser humano. Completamente da minha justiça. Então essa é a geração que vai avaliar menos a Deus, porque não tem como eu avaliar a Deus, eu tenho como receber aquilo que ele quer me dar. Não tem como a gente ficar supondo que Deus vai fazer, supondo que Deus é ilógico na nossa visão. Ele deve ficar lá em cima assim, é óbvio, né, gente? Vocês que estão indo colar na videira, pra gente aqui em cima é óbvio. Mas pra gente, o agir de Deus é ilógico. O agir de Deus é ilógico. Por exemplo, a gente veio aqui pra Campos. A gente está em Campos do Jordão. Aqui foi a cidade onde eu pedi a Bruna em casamento. É uma cidade que a gente gosta bastante. Mas a gente veio pra cá pra fazer um trampo, mas de uma forma ilógica. Deus nos trouxe até aqui e Ele sabe o motivo. Só que a gente só veio, né? A gente poderia estar lá, a gente tem outras coisas para fazer lá, mas a gente veio fazer um trabalho aqui e é uma cidade que a gente gosta também, então a gente aproveitou para passear um pouquinho, mas é ilógico. Tipo assim, cara, quando Deus faz, o mover de Deus nunca é lógico pra gente. Então como que eu vou ficar julgando a Deus o jeito que tá o mundo? Como que eu vou ficar Não, eu quero participar com Deus para ser a cura no mundo, para ser ponte no mundo, não para ser muro no mundo, para ser ponte. Não para acordar e ficar na televisão assistindo TV e tal, a trabalhar e dormir. Eu não vim para isso, você não veio para isso, você veio para muito mais. Você é ponte, você é canal de Deus aqui nesse mundo.
Canal de Deus. Canal de Deus não é só abrir um canal no YouTube, abrir um canal no Instagram e ser canal na vida de outras pessoas. Claro que não, mas claro que pode fazer isso. A gente faz isso. Mas canal de Deus é aqui na pousada, canal de Deus é dentro da minha casa, canal de Deus é com o meu vizinho, canal de Deus é assim. Agora, eu preciso entender a justiça e largar a mão da justiça que eu muitas vezes quero fazer no meu braço e a justiça do mundo é totalmente diferente. Você está entendendo, gente? Então, e aí ele fala aqui, né, nessa passagem, ele deixa bem claro pra gente aqui que é o dom da justiça. É um dom. Então ele quer que a gente seja justo. Agora, ser justo no mundo, a própria Bíblia diz, andem, né, os justos, né, o justo vivem pela fé. O justo não é o justo do meu jeito. O justo não é do meu jeito. O justo é do jeito de Cristo. Porque nós estamos caminhando para o quê? Quando você está aqui, cola na videira, você está caminhando para que um dia você possa nascer de novo. E quando você nasce de novo, você não consegue mais fazer justiça na força do seu braço. Você recebe um dom da justiça de Deus em você. E não é algo místico, não é algo, vamos dizer assim, macro nível, algo utópico, difícil de pegar. Não, é só olhar para a vida do Cristo. Então, o que nos fez apaixonar por essa história, por essa fé, na verdade, é de que com Jesus eu consigo materializar as coisas, eu consigo ver as coisas. Em Jesus eu sei quem Deus é. Em Jesus eu sei quem Deus é. Em Jesus, como o próprio apóstolo Paulo fala aqui, ó, em Jesus vocês recebem o dom da justiça e a abundância da graça. Em Jesus. Em Jesus eu conheço como Deus pensa. Em Jesus eu descubro quem eu sou. Em Jesus, olhando para Jesus, colando com Jesus, estudando sobre Jesus, focando em Jesus, eu descubro quem Deus quer que eu seja. Eu descubro o que Deus quer que eu faça. Isso é para tudo na nossa vida. Gente, faz sentido isso para vocês, pelo amor de Deus? Já mandaram os check de aqui. Palominha, Bora Xavier. Então, às vezes a gente fica preocupado, o que eu tenho que fazer, o que será que Deus quer? Cara, olha para Cristo, velho. Olha para Cristo. Olha para Cristo e viva, estude sobre Ele, conheça Ele, converse com Ele, busque intimidade, nós estamos juntos. Voltou? Então a gente fica nessa busca de propósito. Porque o que vai acontecer? Eu sei que tem uma angústia aí de todos nós nessa sala. Eu me coloco na linha de frente. Tem uma angústia nossa que é o seguinte. Por exemplo, vamos para a vida real. Isso é vida real. Sei lá, eu sou sócio da Bruna. Eu e Bruna temos uma empresa. Cara, você acha que não passa na nossa cabeça o que vai ser? Tipo assim, cara, onde que a nossa empresa vai estar daqui 5 anos, daqui 10 anos? Cara, o que será que é para fazer, né? Qual caminho eu vou tomar? Porque hoje no mundo tem muitas possibilidades. Eu tô dando um exemplo meu, mas olha pra sua vida, tá? Tô dando um exemplo da minha casa. Eu e Bruna somos sócios, temos uma empresa. O que nós vamos fazer? Não tem como a gente ter as respostas. Mas sabe o que me dá paz, que eu descobri desde que eu saí do mundo corporativo? É de que quando eu estou na videira e eu me preocupo em ser um ser humano melhor, de acordo com a justiça dele, que é completamente diferente da minha, de acordo com o jeito dele, que é completamente diferente do nosso. Jesus é um caso à parte, né, gente? Ele dividiu o calendário no meio, ele tem algo de especial. Mesmo quem não crê como fé, mas crê como homem Jesus, o homem Jesus, ele é completamente diferente de qualquer outro homem. Só que o mais legal é que ele quer colocar toda a capacidade que ele tinha dentro de nós. Então, quando você vive nessa relação com Jesus, as outras coisas na sua vida, elas se abrem. Eita, presta atenção nisso. As outras coisas da sua vida que tem dúvida, que tem qual caminho pegar, qual decisão tomar na sua empresa, na sua família, se vai viajar, se não vai viajar, se vai fazer isso, se vai fazer aquilo, se vai mudar de carreira, se não vai, se vai fazer será o quê? Se vai procurar emprego, se não vai procurar emprego, aonde que eu vou procurar emprego, se vai fazer faculdade, qual faculdade. Essas outras dúvidas, elas são tiradas, esses caminhos, eles são esclarecidos pelo próprio resultado da sua relação com Cristo Jesus. Isso que eu acho mais louco, velho. Porque a gente aprendeu que a gente tem que bater de frente. A verdade é que a gente tem que ir lá e resolver. A gente aprendeu isso.
A gente aprendeu de que a gente se move por insatisfação. Foi o que eu coloquei ontem no Instagram. Se você não assistiu, assiste lá e compartilha, por favor. Pode chegar com pessoas que estão clamando ajuda, que a gente nem imagina. Mas eu me movo por insatisfação normalmente. Só que quando você cola na videira, você se relaciona com a videira diariamente e ele diariamente te coloca uma satisfação dentro de você. Aí você vai e você olha para sua vida e você faz a sua vida acontecer, resolve os problemas que tem para resolver, porque claro que tem que resolver, porém você já parte com uma satisfação. Pelo amor de Deus, quem tá entendendo? Vou dar outro exemplo. Imagina que eu fiquei muito assim, doendo na minha alma o lance que tá acontecendo na Índia, né? E aí imagina que lá a Índia tá pegando fogo o negócio do Covid lá, as pessoas, a falta de estrutura do país e tal. Eu conheço alguns indianos que tem muito cara bom de tecnologia lá. Você imagina que, cara, eu vou lá e vou resolver a Índia do meu jeito. Então, por exemplo, Oane e Xavier, Tabata, fala João Lucas, uma criança no nosso meio. Um beijo do tio, um beijo do tio. Eu estou insatisfeito com o que está acontecendo na Índia. Então eu, Bruno, eu vou lá e vou resolver o negócio na Índia. Eu me movo com qual energia? A energia da insatisfação. E eu me movo porque eu acho que eu tenho que ir lá e resolver. Agora, primeira coisa, será que Deus quer que eu vá até lá? Muita gente, pessoal, vai para a África fazer missão, quer fazer missão para levar o evangelho, por exemplo, levar a palavra de Deus, só que Deus não mandou a pessoa ir. O que acontece? Se eu for para a Índia, fazer um trabalho missionário na Índia, do meu jeito, eu vou me mover por insatisfação e eu vou carregar pedras que eu não preciso carregar porque eu estou fazendo coisa que não está alinhada com aquilo que Deus quer que eu faça. Você está entendendo? Então eu já parto com essa energia da insatisfação. Gente, eu queria muito que todo mundo entendesse isso, cara, porque isso explodiu no meu coração ontem, tomando um banho, na passagem, meditando, lembrando quando Jesus falou da paz, eu deixo a minha paz com vocês e não a paz que o mundo dá. Isso remete muito a satisfação e insatisfação. E é isso, cara. A gente se moveu, aprendeu. A gente foi educado na escola, dentro de casa, nossos pais, os pais dos pais. Todo mundo foi educado a se mover por insatisfação. Então, se eu não concordo com o que está acontecendo ali, eu me movo por insatisfação. Agora, lembra sempre que eu não sei como que isso pode se aplicar na sua semana hoje. Eu não sei qual é a sua agenda. Só você sabe qual é a sua agenda e Deus. Agora, é só você parar para pensar, peraí, Deus mandou eu ir lá e fazer isso que tá na minha agenda? Ponto 1. Ponto 2, eu tô me movendo por insatisfação ou eu tô me movendo em paz? Com satisfação. Porque deixa eu te dizer uma coisa, quando você está em Cristo Jesus, como a gente leu aqui, você recebe, olha aqui, é promessa, você crê nisso ou não crê? Você recebe abundância da graça. Mano, abundância da graça. A abundância da graça. O que é isso? Eu me movo por satisfação. Eu já sou satisfeito com o que eu já tenho. A Bruna falou o seguinte um dia comigo essa semana. Esses dias aí, acho que foi final de semana. Ô Bruno, a gente, um dia eu quero mudar, quero ir pra uma casa, tal, não sei o quê. Eu falei, beleza, tal. Mas assim, aí na hora o Espírito Santo veio e falou assim pra mim assim, cara, sair da minha casa e ir para uma outra casa, para mim, de verdade, gente, eu falo isso com toda tranquilidade e autoridade no nome de Jesus, tanto faz para mim. Tanto faz porque eu já sou satisfeito com o que eu já tenho. E não é com o que eu já tenho, que é a minha casa que eu já tenho. É com Deus mesmo. Agora, é claro que Deus quer que a gente tenha uma casa, Deus quer que você compre seu AP, Deus quer que você construa uma carreira, Deus quer que faça um monte de coisa. Mas, em primeiro lugar, Ele quer colocar dentro de você uma satisfação. Então, Bruno, quando as pessoas chegam pra mim, Bruno, o que eu tenho que fazer, cara? Meu casamento, meu marido saiu de casa. Vou dar um exemplo que é muito comum que eu recebo. Meu marido saiu de casa, eu tô desempregada, faz muito tempo que eu não trabalho, eu tô com um filho pra criar, eu tô com um monte de coisa pra resolver, um monte de pendência. Por onde eu começo? Pela videira. E eu sei que isso muitas vezes vai gritar na nossa carne, porque a gente aprendeu que a gente tem que ir lá e fazer. A gente aprendeu que a gente está insatisfeito, então eu preciso ir lá e resolver. E aí Jesus, ele tá assim ainda, ó, de braços abertos. Tá vivo, o NASA tá vivo,
O NASA tá vendo esse devocional aqui acontecer, esse momento aqui que nós decidimos colar na videira. Colar na videira é um convite. E aí Jesus, ele chega e fala assim: vem cá, filha, deixa eu colocar em você uma satisfação, que é a abundância da graça, que é o dom da justiça, mas não de você, é da nossa justiça. A justiça que, por exemplo, perdoou 120 mil pessoas ou 150 mil pessoas de uma cidade chamada Nínive, lá no livro de Jonas. Uma cidade que era violenta, uma cidade que tinha violência mais... A violência lá de Nínive, na história, mostra que é muito maior do que a violência que nós temos hoje. E Deus resolveu perdoar 120 mil pessoas. Acho que foram 120 mil pessoas ou 150 mil pessoas que Deus resolveu perdoar. Então a justiça de Deus é completamente diferente da nossa. Vocês entendem isso? Depois eu vejo lá. 120 ou 150. Tinha mais de 100 mil pessoas. Eu estava tão preocupado, louvado seja Deus por ter aberto essa live hoje. Amém. Então, o que acontece? É o Espírito Santo que te trouxe até aqui. É o Espírito. E aí esse é o lance. Como que a engrenagem funciona? Você nunca parou para perguntar nisso? Vocês todos nessa sala? Você nunca parou para perguntar? Mas, cara, na engrenagem, eu vim da área de TI, então a gente é meio curioso e tal. Tipo, cara, mas na engrenagem, como é que isso funciona? Como é que isso roda? Como é que isso roda? Através da palavrinha, de duas palavrinhas. Espírito Santo. O presente que Jesus deixou para nós. O motivador de Jesus ter subido de volta para o Pai. Jesus falou: eu tenho que ir embora, eu não posso ficar aqui com vocês. Porque se eu não for, o Espírito Santo, o que é considerado por Jesus o Consolador, não irá entrar na vida de vocês, não irá entrar no mundo, para que possa chegar até 2021, no meio da live aqui no Devocional, e trazer uma menina aí chamada Anne. É Anne, né? Anne. Esse é o Espírito de Deus, que flui nesse lugar. Isso é bom demais, gente. Isso é bom demais. Então, a engrenagem, ela roda pelo Espírito Santo. O Espírito, como a Palominha ama, né? A Palominha, ela fica doida quando ela escuta isso, né? Eu sei que ela deve ficar doida toda vez que ela lê, quando ela escuta uma música. É o Espírito que clama: Abba, Pai. Abba, o meu Pai. É o Espírito de adoção, né? É o Espírito que coloca uma consciência em nós de que eu sou filho de Deus. Coloca uma consciência que eu entenda o que é essa abundância da graça. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa plenitude, essa satisfação que Deus quer colocar em você, ela é incondicional. Por quê? É Deus colocando uma satisfação. Se Deus fez, já é. Se Deus coloca uma satisfação, pode cair a casa. Vai ter problema, vai ter treta, vai ter mudança de plano, vai ter mudança de rota, vai ter bênção, vai ter coisa legal, vai ter coisa ruim acontecendo, mas você não muda o seu coração. Então eu peço muito para Deus, sabe? Desde que a gente se expôs aqui na internet, no Cola na Videira, que surgiu, né? Durante... quem tá aí pela primeira vez, o Cola na Videira começou em dia 18 de março de 2020. Não era Cola na Videira o nome, Deus foi construindo, Deus fez e continuará fazendo no meio do caminho. Deus sempre faz assim, né? Deus nunca... Ele mostra na história que ele sempre faz no caminho as coisas. Mas eu sempre disse para Deus, sabe? Não deixa que as coisas... desafios a gente já sabe que vai ter, mas as coisas boas que nós iremos colher com o Cola na Videira, as bênçãos, né, a exposição, coisas assim que surgem de positivo mediante a exposição na internet, que isso não mude o meu coração e o coração da minha esposa, e nem de todos que estiverem ao meu lado, vocês. Nosso coração não pode ser abalado nem pelas bênçãos que a gente tem aqui na terra, porque isso aqui também é muito pequeno. Tipo, você ganhou o carro, ganhou uma viagem. A gente ganhou essa viagem pra cá, gente. Isso não pode mudar no meu coração. A gente não pode. Eu não gastei nada pra vir pra cá. Mas a gente sabe que foi que Deus que deu. O perfume que Deus mandou lá pra casa, usando a Monique. Cara, eu agradeço muito a Deus. Foi um testemunho. Eu sei que foi Deus, Jesus mandou o perfume lá pra casa. Mas isso não pode mudar o meu coração. Porque o meu coração já está satisfeito em Cristo Jesus. Tá aqui. Por quê? Porque nós entendemos isso, nós nascemos de novo. Olha aqui, ó. Vocês dessa sala recebem agora, em nome de Jesus, a abundância da graça e o dom da justiça, porque são essas coisas que vão reinar em vida. Vocês vão reinar em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, Jesus, ele é considerado o segundo Adão. Jesus é o segundo Adão. Por quê? Porque o primeiro Adão, através da queda deste Adão, do primeiro homem,
entrou a morte no mundo. Mas quando Jesus vem, ele vem como o segundo Adão, ele vem para o quê? Fazer o religare. Religare, religião significa religare, é a palavra religião. E eu não tenho religião, mas nós somos apaixonados por Jesus Cristo. Ele mudou, tirou a gente do inferno. Ele fez o quê? O religare. Ele reconciliou. Então, em Jesus, não conseguimos mais olhar para a morte, a gente consegue olhar para a vida. Ele faz a nossa consciência ser apontada para a vida agora, não é a vida só na volta do Cristo, porque tem gente que está aguardando apenas a volta do Cristo. Eu sei que Cristo podia voltar logo, né? Porque tá triste o mundo do jeito que tá, eu sei disso. Mas se ele ainda não voltou, é porque ainda não é a hora. É porque o pai tá olhando e fala assim, não é a hora, eu ainda quero usar a Paloma, eu ainda quero usar o João Lucas, que é o menino de Deus, é o meu filho, eu quero usar a Salete, eu quero usar a família do Carpenter, que tem um coração absurdo, eu quero usar vocês para alcançar outras ovelhas que estão perdidas, para alcançar outras pessoas. Não é a hora ainda. Perguntaram para Jesus, eu não sei se você lembra ou se você sabe, mas perguntaram para Jesus, ô Jesus, tá bom, mas e aí, quando é que tudo vai estar resolvido? Jesus, ele foi muito claro, foi a última palavra de Jesus. Jesus, ele falou o seguinte, Jesus respondeu, Atos capítulo 1, versículo 7. Não cabe a vocês, olha só, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria e até os confins da terra. Campo do Jordão, São Paulo, Piauí, Maranhão, Osasco, Carapicuíba, Alphaville, que mais? Todos os lugares. O Espírito Santo. Isso é poder. É o poder, não é místico. Eu tenho agora um poder e eu vou lá e vou curar. Não, se Deus quiser te usar para curar, tudo bem, ele vai fazer isso, mas não é isso. É de cara. O Espírito Santo entra em mim, entra em você e ele começa a colocar uma capacidade em nós de poder confiar em Deus. Poder confiar nesse Abba, poder confiar num Pai que estás nos céus, poder acreditar de que eu sou filho de Deus. Isso é um poder. Tem gente que não pode acreditar nisso. Eu já escutei isso, eu não posso acreditar nisso porque eu não concordo que eu sou filho de Deus. Eu não concordo que Deus é Pai porque o mundo está uma desgraça. Ele não concorda com isso. Tem um monte de gente assim. E nós temos que orar por essas pessoas, porque faz sentido o que ela está falando. Só que ela ainda não recebeu o Espírito Santo. Ela ainda não recebeu aquele que abre os olhos, aquele que abre os nossos ouvidos. Vocês entendem? Então você que está aqui, não encare isso aqui como trivial. Não encare você entrar nos devocionais, né? Você entrar aqui na live que a gente está aí todos os dias, como um hábito. Encare como cada dia como se fosse o último. Sabe assim? É igual o time de futebol que vai participar de uma competição. Cara, é jogo a jogo, é jogar um jogo como se fosse o último jogo, como se fosse o primeiro jogo. Se você jogar o jogo olhando para, a gente tem 40 jogos, pontos corridos, dá para administrar, já era. Você não vai estar no seu potencial. É jogo a jogo no seu melhor, o jogo a jogo no seu máximo. Então é jogo a jogo no nosso melhor. É dia a dia em contato com esse Espírito Santo que entrega essa abundância da graça. A abundância da graça nada mais é do que uma liberdade, mas é nesse mesmo ponto que existe muito conflito. É nesse ponto que muitas vezes a gente olha Deus perdoando a vida de uma pessoa que fez mal a muitas outras pessoas e a nossa justiça faz com que, não, essa pessoa não merece. Quem disse que ela não merece? Quem disse que ela não merece? É a graça. A graça faz a gente ficar livre de medo, livre de culpa, livre de vergonha, livre de qualquer condenação na nossa mente. Essa é a graça de Deus. A graça de Deus é esse poder que o Espírito Santo coloca em nós para a gente buscar primeiro a satisfação na videira e a partir disso a minha vida começa. Aí você fala assim, isso é diário, esse é o convite. Davi, antes de Jesus é filho de Davi, considerado filho de Davi porque ele vem na mesma linhagem do rei Davi. Davi entendeu isso lá. Moisés entendeu isso lá mais de 4.000 anos atrás, ele entendeu isso. A sua presença me basta.
Não importa se você tirou a gente da escravidão do Egito, não importa que você fez a gente, eu vi com os meus olhos e eu passei o mar vermelho, não importa que você vai fazer cair maná do céu, isso não me satisfaz. O que me satisfaz é a sua presença, é a sua graça, é a sua abundância dentro de mim. O que me satisfaz é viver na casa do Pai, é viver como filho de Deus e não mais como escravo. E Deus, Jesus, ele continua libertando pessoas da escravidão. E a escravidão de 2021 é o quê? É a depressão, é a ansiedade. Eu perguntei para vocês aqui numa caixinha de pergunta 2 semanas atrás ou 1 semana atrás, a maioria dos problemas que surgiram durante a pandemia em vocês e em todo mundo mesmo é a ansiedade. Problema emocional, tá aí a nossa escravidão. Você acha que Deus não consegue tirar a gente dessa escravidão? Tirou mais de 1 milhão de pessoas no Egito, 2 milhões de pessoas no Egito, escravos, não tinha arma, não tinha nada, mas eles tinham Deus, um Deus de promessa, um Deus que não esqueceu daquele povo e um Deus que cumpriu aquela promessa que ele tinha feito lá para Abraão. Vocês entendem? Então você tem que olhar mesmo no espelho e falar assim, quem sou eu? Quem é eu, Bruno? Quem sou eu, Bruno, para achar que Deus não pode resolver a minha ansiedade? Quem sou eu, comedor de arroz e feijão, tomador de água com gás, que vai imaginar que Deus não pode fazer o arregaço de amor nessa live? Que não vai resgatar pessoas aqui no meio de uma live? Cara, eu escutei uma coisa que a Rafa me mandou e o William. Cara, isso daí me deixou assim doido de felicidade. Doido de felicidade. Presta atenção. Eles estavam numa conferência. A Rafa e o William, não sei se eles estão aí, mas eles estavam numa conferência online. É a conferência de um cara que eu gosto bastante. A gente faz mentoria com ele, Jesus Copy. Ele me tirou toda a alegria. Essa palominha. E quando eles me mandaram o link, na verdade eu já tinha o link, eu só consegui entrar à noite. Na hora que eu entrei à noite para escutar um pouquinho, um cara que eu não lembro o nome dele, eu acho que é Anderson, um de barbucho, tava conversando com o Douglas. Enfim, resumo da ópera. O Douglas falou o seguinte, ele escutou de um pastor, de um evangelista, ele escutou o seguinte: agora na pandemia, agora com a internet na pandemia, voltou o evangelismo por cartas. Mano, na hora que eu escutei isso, foi BUM! Cara, isso eu fiquei muito feliz, cara. Eu vou dizer de novo, presta atenção. Quem não entendeu, fala assim, quem não entendi nada, evangelismo, carta, não entendi nada. Fala aí, pergunta. Agora na pandemia, há mais de um ano, voltou a dependência do ser humano do Espírito Santo. Foi isso que ele quis dizer. Então, é que a gente não para pensar nisso. Por isso que tem que ter um momento mesmo com Jesus, né? Não adianta ser rápido, né? Então, por exemplo, quando a gente pega o Novo Testamento, pós-Jesus, os primeiros livros, Marcos, João, Tiago e Lucas, são livros que contam o Evangelho de Jesus, a boa notícia de Deus, conta toda a história do Cristo. A partir desse momento, são cartas que foram escritas por Paulo, por Pedro, por João, por Tiago. Foram cartas que alguém escrevia aqui, é como eu escrever uma carta. Aqui, ó, Salete tá aí. Eu vou escrever uma carta aqui de Campo do Jordão. Imagina que eu tô preso aqui em Campos. Eu vou escrever uma carta e essa carta vai chegar lá em Brusque, em Santa Catarina, que é onde a Salete mora. Então eu escrevo uma carta sobre Jesus, sobre as coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração e eu mando para Brusque. E aí eu aguardo. Era assim antigamente. Antigamente, o apóstolo Paulo, preso, ele escrevia cartas de um lugar, de um país, e chegava em outro país, de uma cidade, chegava numa outra cidade. E eles tinham que, obrigatoriamente, crer, e isso é o melhor, crer em Jesus no sentido do quê? Do Espírito Santo que ele deixou. A dependência do Espírito Santo. A dependência desse daqui, do poder que vocês vão receber. Fiquem em Jerusalém, permaneçam na videira, continue conhecendo quem Jesus é, porque vai chegar um momento que esse Espírito Santo vai explodir dentro de você, algo que você vai falar assim, agora eu sei aquilo que o jumento falava lá do Bruno, agora eu sei,
Eu lembro que eu falava pro Silas, eu quero esse Espírito Santo, pelo amor de Deus. Ele falou assim, cara, ele já tá aí dentro de você, ele já tá dentro de todo mundo dessa sala. E se você tá pedindo, e se você tá querendo, é porque tá próximo. Porque às vezes a gente não pede o Espírito Santo. Normal, na caminhada da fé. Mas chega um ponto que você começa a clamar. Você começa a clamar. E o povo de Israel, escravo no Egito, eles clamaram o libertador. Esse libertador, em 2021, se chama Espírito Santo. O mesmo Espírito que habitava no Cristo. O Espírito de Cristo. O Espírito que nos mostra a verdade. Jesus, isso tudo é palavras que não saem da minha boca, tá aqui. É o Espírito que nos mostra a verdade. É o Espírito Santo que nos guia na verdade. É como se fosse o meu Waze. Eu comecei a ler o livro Espírito Santo, Meu Companheiro. É incrível já esse livro, já achei incrível, já sabia que ia ser, pessoas já tinham indicado. E Deus vem falando comigo muito forte nos últimos meses sobre o Espírito Santo. Porque é Ele que faz o negócio acontecer. E por que eu tô falando tudo isso? Porque nesse campo aqui, nesse lugar, nessa live, nessa pandemia, a gente tá o quê? Liberando uma palavra de Deus, crendo que o Espírito Santo vai chegar e vai fazer o arregaço na sua casa, na casa do seu amigo, na casa de sei lá quem. Então, quantos testemunhos a gente já não viu durante essa caminhada aqui, só do Cola na Videira, fora os outros lugares, né? Milhões de lugares pregam e levam essa mensagem, essa boa notícia que é o Evangelho. Milhões de lugares, graças a Deus. Mas só, se a gente pegar só o Cola na Videira aqui, se pegar só o Cola na Videira, quantos testemunhos não teve? Tudo isso foi o Espírito Santo fazendo. Então agora é a nossa geração que está sendo obrigada, e graças a Deus, a ser dependente do Espírito. A dependente do quê? Eu já estou satisfeito, eu busco a satisfação. A partir disso eu faço a minha vida. E eu creio que tudo vai dar certo, eu creio que tudo na verdade já deu. A porta aberta ou a porta fechada não mexe com o meu coração. E aqui eu termino com vocês. A porta aberta que Deus quer abrir para você, ou a porta fechada que Deus vai fechar na sua vida, não pode mudar o seu coração. Lembra disso, e se eu fosse você eu anotava, porque tem pessoas daqui que precisam escutar isso. Porque ainda se move por porta aberta ou por porta fechada. Ou seja, se eu tenho uma bênção, ai que top. Mas se fechou a porta ali que eu tanto queria que abrisse, aí eu paro. Aí eu fico triste, aí eu fico desanimado. E aí eu falo, tô no caminho errado. Parece que não tem sentido nenhum. Calma, moça. Ei, Deus quer te ensinar que não é sobre porta aberta e sobre porta fechada. É sobre você buscar a satisfação sua. E eu já vi, não só eu testando na minha vida, eu falo isso com tranquilidade, mas eu já vi uma galera. Nego que perdendo o emprego, mas sai dando estrela. Claro que tem a preocupação que vem na carne, mas a pessoa tá de boa. A pessoa perdeu o marido, tá de boa, meu Deus vai fazer ele voltar. E se não mandar voltar? Ué, ele vai me dar outro melhor? Essa é a fé. Uma fé que me perguntaram, Bruno, essa fé é o quê? É um acreditar, né? O que é fé, Bruno? A fé é acreditar, né? A fé é você acreditar na vida, né? Eu falei pra pessoa, é muito mais do que isso. Primeiro que essa fé, ela tem um alvo. O alvo é Jesus. Porque você pode ter fé no seu trabalho, você pode ter fé no sexo, você pode ter fé... Fé é você acreditar de fato. Você pode acreditar na comida, na bebida, no seu sócio, na sua esposa, nos seus filhos. Quantos pais a gente já não conheceu que coloca toda a esperança no filho? Você está idolatrando seu filho. Cuidado com isso. Se eu idolatrar Davi, Betina e Beatriz, já era. Ou seja, se eu colocar eles em primeira instância no lugar de Deus, eu estou idolatrando. Isso é idolatria oculta. Então, isso é uma coisa que deixa Deus extremamente triste. Idolatria. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Deus, ele quer ensinar a gente a se mover já satisfeito. Independente do que está acontecendo na Índia, independente do que está acontecendo, por exemplo, que aconteceu nos Estados Unidos, do cara assassinar pessoas, independente do número de mortos do Covid, independente de qualquer coisa, nós cremos que essa fé, ela tem um alvo, que é Jesus. E esse alvo, vivendo neste alvo, ele me coloca essa satisfação, e nós cremos que um dia ele volta. E quando ele voltar, tudo será resolvido. Essa é a promessa dele. E ele é um Deus que cumpre promessa. E ele cumpre. Sempre cumpriu, continuará cumprindo. No tempo dele, do jeito dele, da forma dele, do jeito que ele quiser. Eu sou só um canal aqui, só um ramo colado na videira. E você está sendo convidado a viver assim, como um ramo, como um galho
colado na videira. Mas um galho que, presta atenção, é filho, é filha, e quando você decide viver como galho, a videira te mostra, tem um lugar para você aqui, filho. Tem um lugar aqui, ó, marcado com seu nome. João Lucas, Jussara, Bruno Loureiro, Bruna Legnaioli Loureiro, pousada. Tem um lugar, dono dessa pousada, o Bruno, que é meu xará, Adna, tem um lugar para vocês na videira. Tem um lugar para cada um. Com o seu nome. Sabe quando você vai em estádio de futebol e já tá em tudo no esquema? Um dia eu levei meu pai, recentemente, para ir no estádio do Corinthians, realizar um sonho dele, né? Faz uns 2 anos já, eu acho, 3. E ele tava desesperado porque ele achava que era que nem antigamente, tinha que chegar cedo, quem chegasse primeiro pegasse o lugar e tal. Ei, já tem lugar marcado. Eu tô atrasado porque não sei o que eu fiz isso com Deus e eu fiz isso com uma pessoa, Deus deve estar bravo comigo. Calma, tem um lugar marcado para você, deixa Deus limpar tudo isso daí, deixa Deus limpar a sua consciência e colocar a consciência dele em você. Já tem lugar marcado, não precisa entrar em desespero. Converse, medite com Deus essa semana, gente. A porta fechada também é Ele. A porta aberta também é Ele. E Ele não é sobre porta aberta e porta fechada. É sobre uma satisfação que você já tem nele, independente de qualquer coisa. Esse é o melhor da fé. Eu sempre me movi por resultado. Mas quando você cola na videira, você aprende que o viver é na videira, é na árvore. O fruto vai vir, mas o fruto nem é meu, o fruto vai ser de alguém. O resultado vai ser de alguém. O resultado a gente vai ser beneficiado? Vai. Mas isso não mexe com o meu coração. Isso não pode mexer com o meu coração. Se tem um clamor que eu sugiro vocês fazerem, é esse. Que as bênçãos, que as portas fechadas também, mas as bênçãos também, não mexa com o seu coração ao ponto de você desgarrar da videira, ao ponto de você estar muito feliz apenas com a bênção, né? E não com ele, aquele que deu a bênção. Eu acho que deu para entender, certo? Muitas pessoas desgarraram da videira por bênção. Muitas pessoas colaram na videira na pandemia, colaram em Deus, tiveram a vida resolvida durante a pandemia e desgarraram. Estão vivendo a vida adoidada. Acreditando em Deus. Porque todo mundo, a maioria acredita. Mas acreditar não resolve nada. Mas aí pode ser que um momento caia a casa e a pessoa decide, cara, o que eu fiz? Volto. E ele vai estar sempre atendendo vocês. Sempre. Vai sempre estar atendendo. Ele é pai. Ele não muda o caráter dele por conta de uma falha nossa. Ele não muda. Mas a gente pode viver de uma forma mais plena. A gente pode viver... É a certeza do resultado, é isso. E o resultado pode ser positivo ou o resultado pode ser negativo numa primeira instância. É isso que é importante entender. O resultado pode ser negativo na nossa visão inicial. Por exemplo, um emprego que, cara, era certeza, eu tô aqui na entrevista, eu passei em todas as fases, chegou na última fase, Deus já tinha falado pra mim, eu já tava sentindo no meu coração e não foi. Pra nós que notícia ruim, né, cara? Eu preciso desse emprego, eu preciso pagar as contas. Cara, eu fui até a última instância. Como assim eu não consegui esse emprego? Pois é, Deus é Deus de porta fechada também. Resultado pode ser positivo ou negativo. Agora, o negativo de hoje pode ser um double positivo depois. A porta fechada que ele fecha hoje, ele abre 15 mil portas para você lá na frente. Então, o segredo é sempre estar no caminho com ele, andar com Cristo. Lembra, não é processo, é caminhada. É caminhar quilômetro a quilômetro com a videira. Amém? Paizinho, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por mais um momento aqui onde nós estamos em família. Segunda-feira que vem nós vamos estar juntos, olhando nos olhos, todo mundo, que nós podemos abrir a câmera e se ver, isso é muito legal. Todas as segundas-feiras nós estamos juntos, mas Jesus, eu peço que nesse dia você mostre para cada pessoa que ficou aqui até o final, e mesmo as que não ficaram, Senhor, eu gostaria que você, esse é o meu pedido, que você ampliasse a consciência e mostrasse algo novo para cada um dessa sala sobre o que é a graça, sobre essa abundância da sua graça, sobre o dom da sua justiça. Eu não sei o que a pessoa deve escutar ou deve
aprender ao longo dessa semana e nem quero saber porque isso não está no meu controle. Nós dependemos de Ti, nós voltamos a ser seres humanos dependentes do Espírito Santo. Então, Espírito Santo, o Consolador, console essa pessoa. Você aí que está do outro lado, no gravado e no ao vivo, que o Espírito Santo console você, ande com você, te guie durante toda a semana. Converse com Ele, chame Ele. Ele é eficaz para consolar, Ele é eficaz para te animar, te encorajar, Ele é eficaz para te confortar sobre qualquer tristeza, sobre qualquer dor. Ele é eficaz. Jesus disse isso. E se Ele é eficaz e é o próprio Deus mandando, eficaz significa trabalho completo. Não deixo pendência, não deixo rebarba, não faço gambiarra. Quem faz gambiarra é vocês, aqui nos céus não tem. É ou não é? Então pronto. Então chama Ele, é direito seus, é presente para vocês, para mim, para minha esposa, para essa pousada. E eu deixo nas suas mãos novamente, Senhor. Eu estou aqui, eis-me aqui. Deus abençoe, gente, fiquem com Deus, tá? Tamo junto. Vou subir no YouTube, vou ver se eu consigo subir já agora. Pelo celular mesmo. Tá bom, gente? Beijo, Cecília. Beijo, Fernanda Lanzarra, Reina, Rogério Gomes, Gonçalves, desculpa. Salete, Monique, Palominha, Lumayuma. Amanhã é feriado, será... Feriado amanhã? Feriado o quê? Amanhã é feriado, será às 9 ou às 10? Amanhã é feriado? Que dia que é amanhã? Dia 21 de abril? Feriado do quê? Eu nem sei. O que é feriado amanhã? Beijo, Luciana. Beijo, Cecília, Marcela, ADV. Feriado do quê? Tiradentes? Mas não antecipou os feriados, não? Ixi, eu tô desantenado nisso daí de feriado. Ô Marquito, não vai trampar amanhã não, é? Tabata, Tiradentes. Tá bom, vamos fazer às 10 então, amanhã. Eu tô entendendo que é feriado nacional. Mas não antecipou? Não, temos que acelerar. Tá bom. Então amanhã, às 10 horas da manhã, a gente faz o que dera vida normal. Então, pois é. Bom, tá bom. Gente, amanhã às 10 fica melhor pra todo mundo, certo? Esse não, Bruno. Tá bom. Então, não, esse não. Beleza. Aqui em Minas Gerais, não. Eu vou fazer então amanhã às 10. O plano tá acelerado, é? Ô Marquito. Então é amanhã às 10? Vamos fazer amanhã às 10? Pra mim, esse período da manhã já é um período fechado aqui na minha agenda. Eu me viro à tarde e à noite com as outras coisas. Vamos amanhã às 10? Amanhã às 10? Amanhã às 10 fica legal? Quem pode responder aí? Luciana Locutora. Beijo no seu coração. Tem gente nova, bastante gente nova aqui, né, gente? Fiquem com Deus, tá? Ai, que susto. Ai. Ok, às 10 horas, fechou. Pronto, Fernanda Lanzarra bateu o martelo, tá? Qualquer coisa é culpa da Fernanda. O ser humano adora colocar culpa no outro, né? Mas você e eu fomos chamados para não colocar culpa em ninguém, porque não tem culpado de nada. Amém? Deus abençoe vocês, tá? Sim, às 10 horas. Beijo, Cíntia Santiago, Monique. Tchau, gente. Fiquem com Deus.